Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Maria Isabel e hoje a gente vai falar um pouco sobre geografia política e geopolítica. Vamos começar tratando do conceito de território. Ele é um conceito fundamental para que a gente entenda os outros. O território ele é um espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de poder. Ele pode ser tanto um território delimitado por fronteiras explícitas, que é, por exemplo, o caso do território brasileiro, ou ele pode ser um território que a gente chama de território entre aspas, porque ele é uma zona de influência. Então, por exemplo, a zona de influência de uma determinada empresa, ou quando a gente está no meio de um conflito, um grupo de guerrilha está em determinado território, ou um grupo terrorista se apropriou de determinado território, mas ele está sempre ligado à noção de solo e à noção de espaço geográfico. Dando sequência, a gente entende agora a diferenciação entre Estado e país, que é uma diferenciação essencial para a geopolítica. O Estado ele é um conjunto de instituições públicas que vai reger, né, administrar um determinado território, procurando, essa parte é interessante da gente entender, né, que muitas definições do Estado geralmente trazem consigo a ideia de um Estado procurar atender aos anseios e interesses da sua população. No entanto, não é o que a gente sempre observa na prática, então esse conceito ele é bastante discutido na geografia. E o conceito de país, por outro lado, ele é mais genérico e ele é referente a tudo aquilo que se encontra num território que é dominado por um Estado, né? Então, quando a gente está tratando de um território associado a um Estado e não um território genérico, a gente está falando de um país. Então, o país ele vai englobar características físicas, naturais, econômicas, sociais, culturais, etc., que são similares naquele dado espaço controlado por aquele dado estado, né? E aí a gente tem que citar, por exemplo, o fato de que se a gente está falando de estado, a gente está falando da República Federativa do Brasil. Quando a gente está falando de país, a gente está falando do Brasil, porque a gente não está falando sobre a administração, a gente está falando sobre aquilo que está no território brasileiro. Quando a gente está falando de nação, a gente tem uma coisa um pouco diferente dos itens anteriores, porque a nação ela é a união entre um povo que vem acompanhado, necessariamente de um sentimento de pertencimento. É um povo que vai compartilhar, em maior ou menor escala, de uma mesma cultura, um mesmo idioma, práticas sociais similares, né? Então, a gente tem, por exemplo, o povo da Espanha, do país Espanha, não são todos de uma mesma nação, porque a gente observa dentro da Espanha, por exemplo, o País Basco tem um sentimento de pertencimento entre si, que não se relaciona com a vivência espanhola. A Catalunha também tem um sentimento de independência muito grande. Então, a gente observa diversas nações diferentes vivendo dentro de um território só e sendo regidas por um mesmo Estado e sendo consideradas um mesmo país. Também é interessante falar que nem toda nação tem um território. A gente tem como exemplo algumas nações indígenas que foram desapropriadas das suas reservas, etc. A gente tem também a situação dos curdos, que é uma das mais discutidas atualmente. A gente percebe que os curdos são uma nação unida, eles estão presentes em 4 países diferentes, no entanto, eles pedem pela mesma coisa, que é a criação do Kurdistão. Eles têm valores similares, a mesma cultura para todos eles, mas eles não podem exercer a sua nacionalidade dentro de um território, eles não têm um país próprio. Então, a gente tem isso com os curdos, a gente tem isso com os palestinos também, que é uma coisa que eu vou abordar um pouco mais para frente. A situação dos palestinos não serem reconhecidos como um Estado, a Palestina não ser um Estado independente, mas ser uma nação unificada há muito tempo. Então, a nação ela não necessariamente ela está ligada ao solo. Você pode observar a nação um pouco mais ligada ao conceito de etnia e ao conceito de cultura. Agora vamos começar a tratar um pouquinho da geografia política em si.
A geografia política ela surge com o Hatzel, que é o primeiro geógrafo a nomear a geografia política, né? Ele tratava muito da ideia do Estado ser ligado ao solo, então o Estado necessariamente estar ligado ao espaço. Na visão do Hatzel, o Estado nasce com as primeiras comunidades que aprendem a utilizar das potencialidades territoriais. O que isso significa? O Estado nasce no minuto em que o ser humano decide que ele consegue explorar aquele espaço e modificar o espaço a seu favor. É importante entender que o Hatzel ele era alemão e ele vive ali no século XIX, né? Então ele passou pela unificação alemã e durante os seus estudos ele visita os Estados Unidos no auge da doutrina Monroe, que era aquele conceito de que os Estados Unidos meio que usou como um guarda-chuva, né? Para ao mesmo tempo que eles diziam que nenhuma nação americana deveria ser recolonizada, né, ou poderia ser recolonizada, foi como uma bengala para os Estados Unidos se tornar a maior potência da América e do mundo, que ele se sustentava nesse argumento para conseguir influenciar todo o continente americano. Então, ele gostaria de se tornar uma potência continental e, né, consequentemente, uma potência mundial. E o Hatzel, ele observou isso e daí ele surge com a concepção, que foi uma doutrina geopolítica, né, do espaço vital, que é uma coisa que a gente conhece bastante, porque a gente estuda na história da Segunda Guerra Mundial que o espaço vital era uma justificativa que o Hitler usou. Mas a gente precisa entender o que é esse espaço vital para a gente conseguir entender a geopolítica e a geografia política. O que o espaço vital significa? A gente tem que entender que a gente não pode criticar o pensamento dele, isso eu só gostaria de falar antes de começar a explicar, porque realmente não é muito coerente com o século XXI, mas a gente não pode ser anacrônico, então temos que entender que ele estava vivendo um momento em que esse estudo antropológico dele fazia sentido. Ele dizia que toda raça ou povo com dotes civilizacionais superiores precisaria de um vasto espaço físico para seu pleno desenvolvimento. Ou seja, um povo que tem uma predisposição a ser superior em questões de civilização, né, de desenvolvimento civilizacional, precisaria de expandir o seu território para conseguir chegar no seu pleno desenvolvimento. Isso foi muito utilizado pelos estados europeus numa época imperialista. Então, assim, a gente tem nesse mesmo momento a ideia do fardo do homem branco, que por ser uma civilização mais desenvolvida ou uma raça mais desenvolvida, que novamente não é um termo correto para o século XXI, mas era o que eles pensavam na época, que eles deveriam levar a civilização para a Ásia, para a África e etc. Então, assim, isso é fundamental para a gente entender o pensamento imperialista e para entender que o pensamento imperialista nada mais é do que o uso da geografia política clássica no seu início. Isso também foi utilizado, como eu já falei, né, por Hitler para justificar a primeira invasão ali à Polônia e a conquista do corredor polonês no início da Segunda Guerra. Ele dizia que ele precisava expandir o Terceiro Reich para conseguir, né, o seu desenvolvimento pleno. Então, a gente observava isso naquela época, mas se você for fazer uma análise mais cirúrgica do contexto atual, você vai entender que isso ainda é utilizado hoje. Obviamente, a gente vive numa época em que não é mais tão aceitável você sair invadindo as terras alheias, até porque atualmente a gente tem órgãos que funcionam exclusivamente para legislar e tentar minimizar essas questões geopolíticas, essas questões de soberania e autonomia dos estados, né? A gente tem como exemplo a ONU e até órgãos a níveis regionais.
Mas atualmente, e eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente, o fator econômico ele funciona também como uma forma de penetração dos estados hegemônicos nos estados chamados de periféricos, né? Beleza, agora que a gente entendeu o que é a geografia política, a gente vai falar sobre a geopolítica. Vocês podem ter percebido que eu diferenciei esses dois conceitos no início do vídeo e eu vou explicar um pouquinho o porquê disso agora. Ela é um reducionismo da geografia política. Para isso, ela pega suas bases do conhecimento e aplica em situações concretas. Se a gente precisasse conceituar a geopolítica, eu diria que ela é a forma como o Estado entende o seu espaço e entende como ele pode crescer a fim de se tornar uma potência mundial. Vamos colocar isso em alguns exemplos, porque eu acho que fica mais fácil de entender. O imperialismo, por exemplo, quando uma nação busca expandir, na época do imperialismo, ela não está buscando só matéria-prima ou mercado consumidor, ela está buscando as duas coisas ao mesmo tempo. E é nesse momento que as relações nacionais deixam de ser interesses nacionais e se tornam interesses e relações internacionais. Uma necessidade da criação de relações internacionais começa desde a época do colonialismo. Se você for pegar, as grandes navegações já implicavam que existia um conflito de interesses que estava acontecendo numa escala mundial. Tudo bem que naquele momento era mais europeu versus Novo Mundo, né? Mas já existia uma dinâmica de poder que era conflituante entre aqueles países e esse diálogo ele passa a acontecer na época do imperialismo. Por exemplo, é através do imperialismo que a gente tem a Conferência de Berlim, onde a gente observa uma repartição do mundo de acordo com os interesses e com as zonas de influência europeias. Então, naquele momento surgem as relações internacionais, porque a expansão do capital ela vai começar a andar junta com a expansão estatal. E nesse momento você precisa ter um diálogo, porque as relações do capital são necessariamente políticas militares. Então, se você não tivesse naquele momento uma organização de uma conferência para discutir essas questões, obviamente a gente teria a Primeira Guerra acontecendo muito mais cedo na história. Esse ideário militarista ele vai ser muito próprio da geografia política clássica e da geopolítica daquela época como um todo, né? Um estudioso, o geógrafo estadunidense chamado Mahan, ele vai dizer que ter domínio do mar era ter o domínio do mundo naquela época. Obviamente, a gente pode observar isso desde a Alta Idade Média, onde ali aquelas relações de comércio, não só dentro da Europa, mas também da Europa com a Ásia, né, com o Oriente Médio, que a gente chamou de Oriente Médio, elas todas dependiam muito de rotas. Então, as rotas elas sempre foram fundamentais para o enriquecimento dos países e para vários fatores, na verdade, também, até de expansão cultural e etc. Mas ele cita um exemplo muito interessante que ajuda a gente a entender como que o mar era fundamental já na Idade Contemporânea, né? Que é o fato dos Estados Unidos ajudar na independência do Panamá. O Panamá ele se declara independente em 1821 da Espanha, mas ele escolhe voluntariamente se juntar ao chamado de Grande Colômbia, que era um grupamento de países que existia entre alguns países da América Central e da América do Sul. No entanto, mais ou menos em 1900, um grupo de estadunidenses e alguns franceses vão até o Panamá e começam a difundir uma ideia de que o Panamá só poderia se tornar uma grande nação se ele fosse independente da Grande Colômbia. Isso, inclusive, é uma grande demonstração da doutrina Monroe. Os Estados Unidos gostariam de ser a maior potência do continente americano, então eles não gostariam de permitir que existisse um grupamento de países com uma possibilidade de desenvolvimento maior, porque a ideia de ter recursos e de ter um espaço vasto já propicia, né,
a potencialização daquele estado. Então, em 1903, o Panamá se declara independente da Grande Colômbia. Em 1904, os Estados Unidos entram no Panamá com o intuito de construir o Canal do Panamá. Então, eles assumem o projeto de construção do canal e, por eles terem, né, financiado todo esse projeto, eles têm um controle da passagem do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico. Então, isso é fundamental para que os Estados Unidos comecem a ter um domínio ainda maior, tanto no continente americano quanto fora dele, porque agora ele começa a ter acesso a 2 oceanos diferentes. É uma rota comercial que, desde o momento, ela já é extremamente importante e, atualmente, ela é ainda mais importante. Então, a cada ano que passa, a localização do Panamá se torna mais estratégica. Um exemplo ainda mais atual que a gente tem disso é o Estreito de Hormuz, que fica ali no Oriente Médio, e ele é controlado pelo Irã. Nesse estreito, a gente vê o escoamento de 1/3 do petróleo mundial. Ou seja, se você tem o controle desse estreito, você está lucrando diretamente em cima do petróleo. O petróleo é um dos produtos que a gente tem mais dependência atualmente, né? Do petróleo e dos seus derivados. Isso significa, num quesito geopolítico, que se você arruma uma briga com o Irã, você automaticamente pode encontrar vários obstáculos na hora de você ter acesso ao petróleo que vai estar sendo escoado por ali. E não apenas isso, porque se o Irã entra em guerra, a gente vai observar necessariamente um desequilíbrio na balança mundial, né, quando se trata do petróleo, e a gente vai observar uma crise, como, por exemplo, o que aconteceu na época da guerra Irã-Iraque, que a gente já observava uma produção de petróleo muito concentrada nessa região, e uma guerra, ela vai desencadear uma crise imediatamente, porque você vai observar que o petróleo que está sendo produzido ali, ele não vai escoar, ou ele vai deixar de ser produzido a fim de, direcionar aquele capital para a situação militarista, né? Então, ter o controle do mar e da passagem te torna um país extremamente poderoso e um estado extremamente poderoso. Então, isso é muito importante até hoje. O início da Guerra Fria, ele também deu início à corrida armamentista. Por que a corrida armamentista acontece? Como foi observado que uma nova guerra iria, né, acabar com o mundo naquele momento, já que os países estavam desenvolvendo tecnologia nuclear, os Estados Unidos já possuíam tecnologia nuclear e a União Soviética estava em desenvolvimento, esses países eles preferiram focar numa guerra velada, que ela se dava a partir do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Isso propiciou o avanço do poder aeroespacial. Então, o controle marítimo ele não é mais o único foco do poder. Agora você tem que ter controle para você ser a maior potência, você tem que ter controle do mar, você tem que ter controle do céu, você tem que ter também o controle da terra. Então, é necessário que a gente tenha essa perspectiva que no momento em que a Guerra Fria começa, a gente já abre um túnel assim para que no final dele a gente tenha a criação de uma nova ordem mundial. Porque as dinâmicas de poder e principalmente as dinâmicas espaciais mudam muito da década de 60 até a década de 90. Com a ascensão do capitalismo financeiro e do neoliberalismo, que foi advindo ali no final da Guerra Fria, a gente observa que o Estado, que antes era um grande marionetista de todas as dinâmicas espaciais e dinâmicas de poder, ele vai ter que começar a dividir o holofote também com outros fatores, sendo eles grandes empresas, que é uma coisa que a gente observa principalmente atualmente. As grandes empresas e os concentradores de capital, eles vão estar influenciando muito na ação do Estado, mas também
de alguns sistemas financeiros, né? Os bancos, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Além disso, a gente observa também uma força maior das organizações supranacionais. Por exemplo, a ONU, que durante a Guerra Fria não tinha tanto poder assim, principalmente porque o único órgão mandatório da ONU é o Conselho de Segurança, e pouquíssimas coisas conseguiam ser aprovadas no Conselho de Segurança durante a Guerra Fria, visto que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos estavam como membros permanentes e só eles poderiam, vetar as propostas. Muitas vezes, quando uma coisa beneficiaria um desses lados, essa proposta era vetada. Então, a ONU não tinha uma força tão grande nessa época. No entanto, quando acaba a Guerra Fria, a gente vê que essas organizações elas começam a ter uma influência bem maior no pensamento internacional, porque a gente não vê o mundo mais dividido em dois, ao menos não de uma forma tão extrema quanto ela era antes, ou em três, né? Porque a gente tem que considerar o terceiro mundo também, que não tinha uma força expressiva, mas tinha uma força expressiva para si. E isso é importante. Dessa forma, o Estado ele passa a servir o capital, e isso é uma mudança de poder muito grande. O Estado, que nem eu falei, né? Geralmente a gente está ligando as relações, as definições de Estado, à relação que o Estado tem com a vontade da população. No entanto, a gente observa no mundo atual que o Estado ele serve não à população e sim ao capital. Então, a gente observa diversas políticas que são estabelecidas para propiciar a instalação de multinacionais, o desenvolvimento de uma economia que serve diretamente ao sistema capitalista, né? Então, mesmo a sociedade sendo desigual, diversa e plural e tendo as suas reivindicações, a gente vê que o capital agora ele também é o principal, ele é a estrela do show quando se trata da relação política mundial. Eu vou acabar a primeira aula por aqui. Eu recomendo que vocês deem uma olhada no material que eu vou postar e no material de regiões também, porque a regionalização ela está diretamente relacionada à geopolítica e à geografia política. Na parte 2, eu vou falar um pouco sobre os conflitos que a gente observa no mundo contemporâneo. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar que eu respondo.